Agora, no programa A Voz de Búzios, entrevista do dia. Olha, a gente já tá na linha com a psicóloga e hipnoterapeuta Jaqueline Franco. Ela vai conversar com a gente sobre a relação familiar na época que a gente tá vivendo. Bom dia, Jaqueline. Bom dia! Muito bom dia a todos vocês aí de Búzios, a Rádio Voz de Búzios. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Bom dia, minha amiga. A gente que agradece você aceitar o nosso convite. Tema tão importante quanto esse, quero colocar a Rádio 88 FM, o programa A Voz de Búzios à sua inteira disposição para que você possa vir mais vezes, que a gente possa conversar. Momento de isolamento, de quarentena, né? Então você, enquanto profissional, psicóloga, tem muito o que contribuir para todas as famílias, né? Nesse momento tão difícil para todo mundo, né? Então, assim, fica à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigada, meu querido. E aí eu vou começar com uma pergunta, minha amiga, que é comum em períodos como esse de tanta pressão. Quero te fazer essa pergunta, se é comum, né, nesse momento de tanta pressão, ver mais externado entre as famílias. Peraí que nem eu entendi a pergunta aqui perto. O que é comum em períodos como este de tanta pressão, ver mais externado entre as famílias? Bom, eu quero apenas me apresentar, né? Eu sou psicóloga e sou hipnoterapeuta no Rio de Janeiro. E eu quero dizer para todos que estão aqui nos acompanhando que a convivência, que é intensa, ela acaba se tornando muitas das vezes tensa. E aí é um misto de estresse, um próprio isolamento provocado pelo distanciamento dos familiares, distanciamento dos amigos, a sensação de vazio, porque os afazeres do dia a dia, por força da pandemia, foram todos deixados para trás, a rotina interrompida, né? Muitas das vezes desempregado, muitas das vezes agora tendo que trabalhar de casa, em home office, as crianças em casa, né? Os jovens agora todos em casa, aquela caminhadinha no final da tarde, o passeio na praia que não tem mais, academia, cafezinho com os amigos, tudo isso que vai provocando essa sensação de confinamento, estresse, estranheza e o pior, né, que é o medo de um inimigo invisível que trouxe tantas mudanças para o nosso mundo. E a gente sabe, e para aqueles que não sabem, eu quero informar essa manhã que o mundo não vai ser o mesmo, que a partir de agora nós vamos precisar aceitar que nós teremos daqui para frente, após a pandemia, um mundo novo, um mundo bem diferente daqueles que a gente deixou para trás. E a gente precisa aceitar esse novo, aceitar esse desafio e se reinventar. Não, é verdade, você colocou bem. É um momento de reflexão para todo mundo, né, doutora? E a gente vem falando isso aqui no programa. É um momento da gente refletir sobre a nossa vida, sobre o que a gente quer para a nossa vida e sobre o que a gente quer para a nossa cidade aqui, né? Exatamente. Como um todo, né? E eu espero que as pessoas estejam fazendo esse tipo de reflexão. Olha, a gente tem visto que alguns profissionais eles têm ido pro atendimento online. Eu queria perguntar se você migrou para esse caminho, para poder conversar com seus pacientes, atendimento online, se você aderiu à questão das lives, como é que você está trabalhando nessa época? Gosto muito, João, gosto muito de live. Olha, eu quero esclarecer que o Conselho de Psicologia, tanto estadual como federal, ele autoriza o atendimento online, tá? Desde 2018, então isso não é novo, porque essa lei, inclusive, é uma resolução que foi feita uma revisão de uma outra resolução de 2012, então perceba que não é de agora. Mas, de qualquer maneira, após o isolamento social, o Conselho Federal liberou um documento liberando que todos os psicólogos, mesmo aqueles
que porque nós temos que fazer um cadastro pelo conselho para que a gente possa estar atendendo de uma maneira online. Mas mesmo aqueles que ainda não tinham feito aquele cadastro, já foi liberado para fazer esses atendimentos. E eu, João, realizo sim o atendimento online, utilizo o Skype, dentro das possibilidades do cliente, e eu digo para você que eu tenho atendido muitas pessoas com transtornos de pânico, ataques de pânico pela madrugada, que é o que a gente, infelizmente, está encontrando, né? Um aumento, praticamente uma pandemia paralela, que são os transtornos mentais. E eu utilizo tanto o podcast como o YouTube também como ferramentas para estar indicando para as pessoas que sofrem ou porque já eram pacientes até mesmo de psicólogos e de psiquiatras, que aí no caso ficaram ainda mais agravados, né, a parte de pânico, de ansiedade, como aqueles novos que agora vão desenvolver também os transtornos. Então, eu atendo online, sou psicóloga, quero dizer aqui que nem todo mundo que é terapeuta, é muito importante isso, João, muito importante esclarecer. Às vezes as pessoas acham que porque a pessoa faz psicoterapia é psicólogo. Esclareço aqui, aproveito a oportunidade do seu programa e agradeço muito por essa oportunidade. A psicoterapia não é uma prática somente do psicólogo. Qualquer pessoa leiga, qualquer pessoa que faça alguma prática de terapia alternativa pode utilizar do termo de psicoterapia e de terapia. Só não pode se autodenominar como psicólogo. Então é muito importante que ao buscar, seja pelo Google ou por outras maneiras, um profissional da área de saúde mental, que o cliente, né, os nossos queridos ouvintes de Búzios e de todos os lugares que estejam nos ouvindo, estejam verificando se esse profissional é um psicólogo, se ele é registrado no Conselho de Psicologia, para que então você possa estar certo de que você está com um profissional de saúde mental. E quando a gente percebe, nós psicólogos que estudamos para isso, né, que somos da área de saúde mental, percebemos que essa pessoa está num quadro grave, que precisa de um atendimento, a gente encaminha para um psiquiatra para que ele possa estar, então, fazendo o protocolo de medicação. Porém, logo de início, quando a pessoa percebe que ela está de alguma maneira, por algumas situações que ela entende que não faz parte do perfil dela, como sensações de falta de ar, dormência, sensação de estranheza, de que vai enlouquecer, que são clássicos do pânico e da ansiedade, que possa estar buscando um atendimento, sim, com um psicólogo, tá? Com um psicólogo. E aí, esse psicólogo vai avaliar e, se for o caso, ele vai encaminhar para um psiquiatra. Isso é muito importante, né, doutora? Então, na verdade, quando ela sente algum traço de problema, para iniciar a terapia com um psicólogo, ela não precisa passar pelo médico, né? Esse caminho é contrário, né? Correto. O psicólogo que faz essa primeira avaliação... João, só tem uma exceção. Se a pessoa tiver plano de saúde e ela optar ir no psicólogo conveniado ao plano de saúde, eu quero esclarecer que por uma exigência do plano de saúde, para liberar essas consultas com o psicólogo, precisa de um encaminhamento de um médico, e aí não precisa de um psiquiatra somente, pode ser qualquer médico, um carimbo dele de CRM, escrever em caminho ao atendimento psicoterápico, e aí, isso aí é uma exclusividade para plano de saúde, mas no geral, tá? Primeiro, geralmente, a pessoa procura um psicólogo. Entendi. Olha, tá aqui o Charles William, olha, tem feito a diferença aqui em São Gonçalo e Niterói, ajudando muitas pessoas a encontrarem paz interior nesses dias de quarentena. Tá certo? Você que queira participar com a gente é o 9995-14825, 9995-14825, ou através da nossa fanpage, João Carrilho, no WhatsApp. Quero mandar um abraço para Arthur Valles, para Vanusa de Manguinho, sempre ligado com a gente. Tem pergunta de ouvinte também, doutora. A Raquel Andrade, ela fala o seguinte... e tem sido uma pergunta recorrente, viu?
eu já fiz outras entrevistas com psicólogos e é uma demanda de todos os pais. O que falar para os nossos filhos, muitos não entendem o que está acontecendo, né? E a Raquel coloca ainda o seguinte, que às vezes mesmo sem emprego, né, a gente tem que se virar para alimentar, para manter a casa em pé. E aí como manter essa relação com os filhos, como conversar, como manter isso tudo. Muito importante que a família, tá? Eu vou falar sobre as crianças, mas é muito importante, eu quero dar essa dica, que a família mantenha uma rotina. Logo no início do isolamento, as pessoas entraram na ideia de que praticamente eram férias. E aí bagunçou tudo, horário de dormir, horário de acordar, horário de comer. E isso causa um caos na família. Então, eu gostaria muito de deixar essa dica. Mantenha uma rotina familiar. Horário de dormir, horário de acordar, horário de se alimentar, horário agora de estudar, né? As práticas de estudo em casa, das tarefas das crianças, também os horários da brincadeira. Tentar manter essa rotina familiar. Porque esse isolamento social acabou se estendendo além do que a gente desejava e esperava, mas é necessário. Eu, inclusive, estou em casa e digo para que todos fiquem. Agora, eu penso que a mãe, o pai, é um momento que eles têm agora de estar passando um tempo maior com essas crianças, sabe, João? Eu vejo essa pandemia como uma oportunidade dos pais se tornarem pais. Porque até então, muitos deles deixavam sob a rede da escola, dos avós, do psicólogo, essa tarefa de criar. Então, eu percebo que os pais estão um pouco assustados. E o que eu peço é que eles possam estar se apropriando desse filho que agora ele não tem mais como deixar na casa dos avós. Conversar a verdade. Eu sempre sou a favor da verdade, sabe? Conversar que a gente está passando por um momento em que tem um problema de saúde, que pode até não ter, a criança talvez nem entenda que existe, o que é pandemia, o que é coronavírus, mas explica, é um vírus, a criança entende, explicar que precisa lavar a mãozinha, explicar que precisa estar passando álcool gel, e vai falando a verdade com a criança numa linguagem que ela compreenda. E o mais importante é manter a rotina para a criança, porque senão a casa vira um caos. Então a criança ela precisa ter hora para dormir, hora para acordar, hora para fazer as atividades da escola. As aulas geralmente agora estão online, os cursos estão online. E olhar para essa criança e ver que é o filho dela, né? Antes era fácil, a criança incomodava, levava para casa da avó. Mas agora tem que assumir, né? É verdade, tá aí. Eu tenho visto isso, João. Tá aí essa questão da rotina, né? A gente tem ouvido falar muito, né? Da questão de criar uma rotina dentro de casa. Né? Porque às vezes não tinha, né, João? Às vezes não tinha, né? Às vezes não tinha. Queria, acordava a hora que queria, e agora? Eu já segui, inclusive, essa dica da rotina, tá certo, na minha família. Quero aqui agradecer, né, a essa dica sua, a dica também da psicóloga Mariana Moraes, que fez uma live com a gente na terça-feira. E aí falou do idoso. E ontem a gente lá em casa já fez uma live com meu avô de 84 anos, agora sempre. Meu avô é pastor da igreja Assembleia lá na Tijuquinha. Um beijo, você deve estar assistindo aí, te amo muito. E aí agora a gente deve fazer sempre 2 vezes na semana uma live com ele para ele trazer a palavra, e os netos estão participando da live no Instagram com ele. Espetacular, essa oportunidade, João, que a gente está tendo de se reinventar. É verdade. De trazer para fora, né,
né, chega a ser redundante, trazer para fora esse nosso lado criativo. Como que a gente teria essa oportunidade se não fosse o isolamento social? Com certeza, com certeza. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos olhar de forma positiva, vamos olhar com gratidão. Essa é a minha dica. Não com um olhar de pessimismo, não. Manter a nossa mente positiva e sempre grata, João, sempre grata. É verdade. Olha, minha amiga, eu queria tocar num outro assunto. Violência doméstica. A gente tem acompanhado nos noticiários, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dos números de violência doméstica, do provável aumento dos números de violência doméstica nesse momento de pandemia. Eu queria que você falasse se é possível realmente a gente visualizar que se nesse momento está havendo um crescimento da violência. Sim, João, sim. A ONU e a Organização Mundial de Saúde, João, já previa esse aumento de violência doméstica. E eles já faziam uma solicitação a nível de mundo, tá? Isso não é a nível de Brasil, a nível de mundo, para que os órgãos de cada país responsável por essa parte de violência doméstica, para que eles pudessem estar criando serviços essenciais que pudessem estar auxiliando mulheres, crianças, idosos, etc. Nesse momento, porque já era previsto o aumento da violência. Agora você vê, isso antes de tudo acontecer. E no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eles informam que houve um aumento de 50%, é muita coisa. Nossa, 50% no número de denúncias desde o início de isolamento, João, no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro. Porém, pasme, a gente sabe que esses casos são muito 50%, porque muitas mulheres, elas não denunciam os agressores por questões dos filhos, por questões do medo. E uma outra questão, muitas delas não sabem que estão passando por uma violência doméstica, porque nós estamos vivendo uma sociedade que ela é machista. Verdade. E que mulheres, elas não conseguem perceber. E a violência, ela não é só física, né? A violência, quando a gente se refere à violência, é violência verbal, é violência moral, é violência física também, é violência sexual. E a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, João, pensando nisso, eu não sei se vocês sabem, talvez outro profissional já tenha até falado, mas de qualquer maneira eu quero integrar aqui, que a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro criou uma cartilha com um título que diz o seguinte: Covid-19, confinamento sem violência. Essa cartilha pode ser encontrada na própria internet e tem muitos contatos, porque a grande preocupação é porque antes essas mulheres que já passavam por violência doméstica, essas crianças, elas ainda tinham apoio dos familiares, recebiam visita de amigos. Hoje elas não recebem mais visita de ninguém. Uhum. Então elas praticamente ficaram à mercê das pessoas que antes já faziam. E essa cartilha, ela traz endereços de e-mail, ela traz endereços de números de telefone, onde a mulher, de forma disfarçada, sem que perceba, ela possa estar denunciando. E outras pessoas que saibam que aquela mulher já é uma vítima, também pode fazer a denúncia, né? Então, eu deixo aqui a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, que é o EMERGE, que criou essa cartilha, que é o confinamento sem violência. E nessa cartilha tem os endereços que as pessoas precisam para fazer as denúncias. Não, muito boa essa cartilha, a gente não tinha conhecimento. Tá aí uma dica muito interessante para você que está nos ouvindo. Essa muito cartilha importante da Emerge. Né? E a gente fica triste, né, com esses dados. A gente e você que por um acaso está passando por algum momento complicado dentro de casa, procura ajuda de um profissional, procura ajuda das autoridades, tá certo? Não deixa de denunciar, né? É um momento complicado
mas é um momento que as pessoas não podem deixar de procurar a ajuda. Tá aqui o pessoal do Círculo Social falou da questão da rotina, né, da importância da rotina. Acho que foi um pouquinho antes de você responder da importância dessa rotina. O pessoal do Círculo hoje vai estar com a gente numa live 8 horas. E, doutor, eles têm feito um trabalho muito interessante até para auxiliar na rotina, porque o pessoal do Círculo dá aula para mais de 400 pessoas aqui na cidade. Que espetáculo, muito e bom. Aí eles, de maneira muito rápida, criaram um sistema de aula à distância, de uma aula virtual no município. E todo dia tem aula, às 3 horas da tarde, uma aula diferente aqui, muito interessante. Pessoal do Circo Marina, Papo, Conceição, todos os professores, para os alunos irem lá assistirem, estão fazendo aula, estão usando o Zoom para fazer reunião com os pais. Então, assim, está sendo muito interessante. Hoje, 8 horas, a gente conversa com o pessoal do circo. Ontem eu acompanhei um pedacinho da live com a Natasha, foi muito interessante, tá certo? E aí eles têm sido uma associação que tem se preocupado, um coletivo que tem se preocupado com essa questão da rotina, está ajudando aí muitos pais aqui no município, viu? Muito bom, parabéns. São essas iniciativas que eu falo, que é o se reinventar, né? Que essa Covid trouxe para a gente, é a possibilidade da sociedade estar se recriando, de se reinventando, de demonstrar os lados criativos, porque nós estávamos numa mesmice e envolvidos com cada um com a sua vida, com o seu trabalho, e a gente estava deixando muitas coisas de lado, sabe, João? Esse momento do isolamento é o momento da gente parar e se ver, se reinventar. É verdade. Doutora, queria fazer uma pergunta sobre medo, né? Palavra aí pesada. O medo, ele pode ser, né, muito prejudicial à saúde. E aí a gente ouve até falar que ele pode, de repente, ajudar as pessoas a se infectar mais fácil. E aí muita notícia ruim. Queria que você falasse um pouquinho sobre realmente essa possibilidade. Queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Sim. É muito importante, João, que a gente entenda que existem os limites, né? É possível, sim, que a gente é ser humano, então que a gente fique triste, que a gente tenha medo, que a gente fique assustado com todas essas coisas. Não tem problema, é possível. A gente precisa sempre entender que o nosso lado humano, a gente vai ter esses sentimentos, essas emoções, não tem problema. A questão toda é a gente trazer para o nosso coração e manter esse medo no nosso coração. Então, eu quero explicar um funcionamento da nossa mente. A gente tem uma área do nosso cérebro que é responsável pelo nosso instinto de sobrevivência. A gente chamaria essa área do cérebro como o cérebro reptiliano, é a parte mais primitiva do nosso cérebro. E essa área, ela é como se fosse um radar. Ela fica captando tudo aquilo que pode colocar a nossa vida em risco. E essa estrutura, ela se chama amígdala. Só que a nossa mente, ela não sabe discernir, diferenciar entre o que é real e o que é da ordem da minha imaginação. E aí entra o perigo, vamos dizer assim. Quando a gente está com medo 24 horas, ou a gente fica na frente da televisão 24 horas, recebendo todas as notícias do mundo inteiro, a gente vai colocando para essa amígdala, para essa estrutura primitiva do nosso cérebro, que a gente está correndo muito risco de vida. É como se a gente estivesse sendo perseguido por um predador. Essa área do nosso cérebro foi construída para que a gente pudesse sobreviver sobre a Terra. Foi ela que nos manteve vivos sobre a Terra. Então, quando a amígdala ela é ativada pelo pensamento, sentimento ou por uma situação real, ela libera substâncias químicas que vão nos dar um poder de explosão para a gente poder sobreviver aos perigos. E esse poder de explosão é que vai me fazer lutar, fugir, certo? É só pensar como se a gente estivesse fugindo de um tigre, de um leão ou de um predador. Só que quando isso acontece, a gente libera adrenalina e cortisol. Ótimo. Se no mundo real eu estiver precisando de adrenalina e cortisol, perfeito.
Mas o grande problema é que dentro de uma pandemia como a nossa, em que a gente fica constantemente na frente da televisão, constantemente recebendo e alimentando esse medo, a gente fica encharcado de cortisol. E aí é a minha dica: o cortisol hoje é considerado o vilão, ele é o inimigo do ser humano quando ele é liberado pela imaginação, de forma, vamos dizer assim, desnecessária, se é que eu posso dizer. Por quê? O cortisol, quando ele é liberado no nosso corpo, a nossa imunidade abaixa. Olha que coisa perigosa. Tudo que a gente não precisa agora é ter uma imunidade baixa, né? É verdade. Então, é como, imagina um exército que está na rua tomando conta, tá? É a nossa imunidade. Eu imagino um monte de soldadinhos tomando conta no nosso corpo, no meu corpo. Só que quando eu tenho medo, seja ele real ou imaginário, eu libero cortisol e adrenalina. E o cortisol, ele é antagônico. Ele a imunidade, a neuroquímica do bem. Então, o exército que estaria tomando conta de mim, eu vou criar aqui uma metáfora, ele corre, ele volta para o quartel e me deixa sozinha com o cortisol. E o cortisol vai deixar o meu corpo desprotegido. E todas as doenças, não só o Covid, imagina as gripes que a gente já tem, a influenza, H1N1, o sarampo, a meningite, tudo que está no ar, a gente fica desprotegido. E como é que a gente faz para a gente poder fazer com que o nosso corpo não libere esse cortisol de maneira desnecessária? É exatamente fazendo aquilo que a gente está falando aqui o tempo todo, mantendo a nossa rotina, procurando fazer com que a nossa vida tenha uma visão mais positiva. Você perceba que eu estou falando o quanto é bom a gente estar se recriando, a gente estar se reinventando. Por quê? Eu estou querendo dizer para as pessoas: mantenha uma postura positiva frente à vida. Dificuldades, a gente cresce. É o exemplo do Nelson Mandela, que foi preso em 64 e teve uma determinação de uma prisão perpétua, e depois ele foi solto 26 anos depois e se tornou presidente. Muito bem colocado. Ele se tornou presidente lá da África do Sul. Então, transformar as dificuldades em oportunidades, João. E aí é o meu recado sobre o medo. É possível? Eu posso sentir medo? Posso sentir medo. Só não posso trazer para o meu coração, porque senão o cortisol abaixa a minha imunidade e aí eu adoeço, não só de Covid, de qualquer outra coisa. Olha, tá aí, grande dica. Eu queria te agradecer por essa belíssima entrevista, Jaqueline. Muito obrigada. Colocar mais uma vez o programa A Voz de Búzios, e queria que você terminasse deixando mais algumas dicas para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando aqui. Acho que a entrevista foi maravilhosa, você deixou aqui sugestões, colocou a sua opinião profissional de forma muito clara, né, sobre algumas atitudes que nós devemos tomar nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento. E eu queria que você encerrasse com algumas dicas para que os nossos ouvintes, para quem acompanha a gente, possa fazer em casa, com a sua família, possa, nesse momento, adequar a sua realidade. Sim. Eu quero agradecer muito a você pelo convite, a toda a sua equipe, agradecer a esse povo maravilhoso de Búzios, que tem essa praia linda. Eu quero dizer para vocês que eu tenho no meu YouTube e no meu podcast, todos dois estão com o nome Doutora Jaqueline Franco, vocês me encontram muito facilmente. Muito importantes, explicações muito sobre medo e induções. Eu sou hipnoterapeuta, induções muito importantes de serem realizadas por toda a família. A gente chama de indução de auto-hipnose.
no meu YouTube e no meu podcast, eu vou convidar, inclusive, que vocês façam inscrição lá no meu YouTube, para que vocês possam também estar recebendo notificação de novos vídeos. Então, é muito importante, porque muitas das vezes a pessoa está passando mal em casa e não sabe o que fazer. Vai lá no podcast, vai lá no meu YouTube, que você vai encontrar induções de relaxamento. Façam todos os dias e vocês vão ter resultados incríveis, tá? Eu também gostaria de deixar, João, antes de dar as minhas últimas dicas, o meu telefone para contato, porque eu estou fazendo também atendimentos online. Claro. Então é 021 99 703 7892. Tanto no meu Instagram, tanto no meu YouTube, quanto tanto no meu podcast, doutora Jaqueline Franco, vocês vão encontrar todos os meus contatos. Você repete o YouTube pra gente, que a gente vai fixar na nossa live aqui, para que as pessoas possam ter acesso. Eu até fiz, João, deixei essas induções de auto-hipnose no YouTube e no podcast, exatamente como uma prestação de serviço, porque não dá para eu atender todas as pessoas, mas eu tenho certeza que aquelas que estão sofrendo com pânico, com ansiedade, se entrarem lá e fizerem essas atividades que eu proponho, elas vão ficar bem, porque eu já tenho tido experiências e depoimentos de pessoas que ficaram bem e estão bem por conta de estarem realizando esse exercício. A doutora Jaqueline Franco, colocou no YouTube, doutora Jaqueline Franco, psicóloga e hipnoterapeuta, tanto no YouTube quanto no podcast, como no Instagram. E se inscrevam lá e pode conversar comigo, porque eu respondo a todas as pessoas, tá bom? Eu respondo todo mundo. E quando falar comigo por esse número de telefone, João, me chama no WhatsApp, porque fica mais fácil. A pessoa deixa recado e eu respondo, tá bom? Bom, perfeito. Dicas importantes que precisam ser seguidas para que a gente tenha um isolamento social com mais leveza. Primeiro, manter uma rotina de acordar, levantar, fazer suas tarefas, ok? Segundo, ter objetivos. Vamos lembrar, o soldado que vai para a guerra, objetivos para voltar para casa, esses sobrevivem. Então, vamos manter os nossos objetivos de vida, ok? Para depois da pandemia. Vamos pensar, criar, rever a nossa rota, aproveitar para rever a nossa vida, o que a gente tem feito, o que a gente fez da nossa vida até aqui, se precisamos mudar, se está ok. Isso é muito importante. Terceira dica, manter um coração grato. A gratidão é muito importante. O nosso coração, ele precisa ter essa gratidão. E aí alguém pode perguntar, Jaqueline está falando isso porque ela não perdeu amigos, ela não deve estar passando por muito sufoco em relação ao isolamento. Não. Ontem mesmo perdi um amigo muito querido e quando a sua equipe me ligou, eu até pedi um tempinho para eu poder me recompor. Todos nós estamos passando por momentos difíceis, porém, nós estamos passando, nós não vamos ficar em momentos difíceis. Então, manter o nosso coração grato. 4, manter exercícios físicos, João, é muito importante. Mesmo que seja subir e descer uma escada dentro de casa, fazer algo para se mexer, para a gente poder estar liberando uma neuroquímica do bem. Quando a gente faz exercício físico, a gente libera uma neuroquímica que nos relaxa. Respirar é muito importante. O exercício de respirar é um exercício de relaxamento proposto pelo mundo inteiro. Então, quando você respira longa e profundamente, você está dizendo para o seu coração que ele pode se acalmar. Então, exercício de respirar. Jaqueline, mas eu não consigo 10, 15 minutos, não. 1 minuto. Faça isso por 1 minuto. Quando você se sentir confortável, aumenta para 2, para 3, para 5. Mas respire, pare, dedique 1 minuto para você respirar longa e profundamente. Outra coisa que você falou aí com seu vovô, se conecte com as pessoas que você ama.
Isolamento social não precisa você ficar sem se comunicar com as pessoas que você ama. Use criatividade. Foi fantástico você falar da live. Eu sempre falo isso. Faz uma live em família, né? Faz uma live em família, converse por vídeo, converse pelo WhatsApp, se conecte com seus amigos, tome um café da tarde pelo Zoom com os amigos, mas se conecte com seus amigos. E a última dica é se distraia e mantenha sua mente ativa. Aproveite esse momento com aquele tempo que você não tinha antes para aprender uma nova língua, certo? Quem sabe aprender uma terceira língua, uma quarta língua, ou quem sabe se aperfeiçoar em fazer uma comida mais gostosa, fazer um bolinho de chuva no final da tarde, bater uma bolinha com as crianças no quintal, brincar, conversar, mantenha sua mente ativa. Então, essas são as minhas dicas para que a gente possa ter um isolamento social de maneira mais leve. É um tempo da gente parar, refletir, rever a nossa rota e agradecer. Amém. Amém. Bom? Obrigado, minha amiga. Obrigado por... Agradeço muito, agradeço ao público, agradeço a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Amei estar com vocês e vai ser um prazer. Qualquer um de vocês que estejam aí me ouvindo podem me chamar e no WhatsApp ou no YouTube, no momento que vocês desejarem. Geralmente eu não estou saindo de casa mesmo, né, João? Olha, a gente já fixou as suas informações aqui na nossa live e aí o feedback aqui dos ouvintes, quem acompanha a gente pelas redes sociais, está sendo incrível, viu? Muito obrigado pela participação hoje aqui no programa Voz de Búzios. Beijo grande no coração de todos. Beijo grande. Tchau, tchau. Até a próxima. Programa A Voz de Búzios. 88 FM.